E aí pessoal, aqui Márcio Aranda do canal Verdade Verdadeira. Vamos direto ao ponto, né? Gosto sempre de estar conversando temas acerca de política, de vida social, socioeconômica, né? E hoje, né, a gente vai falar de um assunto que engloba isso, a questão socioeconômica. A atitude das pessoas diante da economia, diante da construção da sua vida econômica, né, financeira e tudo mais. Primeiro por que a gente chega muitas vezes em conclusões? Porque a gente olha para a sociedade, olha para a nossa vida e a gente tem que pensar. Nós temos que ser um pensador, né? Nós temos que parar também tempo da nossa vida e calcular as coisas. Para que caminhos que está seguindo a humanidade, que caminhos que está seguindo as políticas do nosso país, o que a gente pode fazer, né, quanto a isso, que caminhos estão seguindo a nossa vida, né? Até o princípio de arrependimento é você dar uma segunda olhada, né? Você olhar para si mesmo, olhar para os caminhos que você está seguindo e pensar, né? Será que é um bom caminho? Será que esse caminho está gerando fruto para a minha vida? Será que esse caminho está beneficiando as pessoas que eu amo, né? Então, se não tiver, vou dar uma olhada, vou buscar uma força, né? Para que eu possa sair desse caminho, conduzir para um caminho melhor, né? Então, a gente está fazendo essa análise, né? Vamos dizer assim, na questão de observar a sociedade e na questão de pensar, que a gente repara numa situação que acontece muito no Brasil. Porque o Brasil ele teve uma desconstrução na educação do Brasil muito grande, muito intensa, né, nas últimas décadas. E isso reflete em tudo, todos os problemas que o país passa hoje, seja no caráter das pessoas, seja nas relações pessoais, seja naqueles que detêm o poder da política, que chegam naquele lugar da política, qual que é o caminho que eles chegam, né? Como que aí acabam produzindo leis que atrapalham a vida das pessoas, atrapalham a vida do povo, que só se mantém no interesse deles, porque eles já têm essa mentalidade que é construída na sociedade, né? A sociedade brasileira ela é construída muito, infelizmente eu digo isso, né? Não generalizo, tá? Eu gosto de observar o indivíduo, mas muitas pessoas sempre veem a questão de olhar para si mesmo, para a sua circunstância, né? Para aquilo que está ao seu redor, né? Para beneficiar a si mesmo, né? É o chamado aquele que só pensa em tirar proveito de uma situação, seja um conserto de um cano, seja quando detém o poder de uma empresa, detém o poder de uma instituição pública ou um cargo político, sempre se beneficiar, tirar proveito da situação, né? Então eu ando muito com motorista de aplicativo, né? Uber, 99 e tal, e converso muito com esses motoristas e muitas vezes eles falam o seguinte, que eles passam situações muito difíceis com pessoas que a pessoa entra no carro deles e quer tratar eles como se fosse o patrão dele, né? Nem patrão, né? O dono deles, né? Porque tipo assim, você motorista agora está me servindo, né? Você agora vai fazer, eu sou seu patrão por alguns minutos aqui, enquanto durar essa corrida, né? Não tem respeito, não respeita o ambiente do carro, come no carro, coloca o pé no banco, né? Tem pessoas que me relataram até que tem pessoas que sentavam no banco da frente e colocaram o pé no painel do carro, né? Isso é um princípio, né, que a psicologia chama de síndrome do pequeno poder. É aquela pessoa que ela é frustrada na sua vida, ela é oprimida por algum tipo de autoritarismo, seja familiar, seja social, e quando ela tem um pequeno poder, ela se apropria daquele poder e humilha as pessoas, né, para se sentir bem, né? Então é como aquela pessoa que ela tem um pequeno poder sobre você por uma autoridade constituída, por uma situação social, e aí ela quer te oprimir, ela quer te
se aproveitar daquilo, sabe? Então, os motoristas de aplicativo sofrem muito com isso, sabe? Então, toda a minha solidariedade aos motoristas de aplicativo, né? Vocês continuem aí prestando serviço. E você que é usuário do transporte aplicativo, entenda que é um serviço de carona, tá? Não é um serviço, ele não é um chofer com a limusine, não é um motorista particular, tá, gente? E ainda que fosse um motorista particular, teria que ser tratado. Você tem que tratar as pessoas como você quer ser tratado, né? Você não teria o direito de humilhar a pessoa, né? De se aproveitar da situação. Mas é isso que eu estava falando no início. As pessoas, elas andam muito no sentimento de se aproveitar da situação, de tirar proveito daquilo. Então, fica o recado aí, tá? Mas voltando para a nossa análise, dentro desse parâmetro, o que ficou construído na cabeça das pessoas? Então, até na sua projeção social, projeção de carreira, de vida, né? A gente percebe muito isso na vida das pessoas. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa, né, próxima a nós, que ele tem um trabalho fixo, carteira assinada, e agora ele começou a empreender, começou a movimentar o seu próprio negócio, segundo uma ideia que ele teve. Ele investiu tempo, investiu dinheiro, investiu estudo, e ele está desenvolvendo um empreendimento autônomo dele, né? Só que e aí ele começou a ter retorno, ganhar dinheiro, né, atender pessoas e ficar prestigiado, né? E aí ele disse para nós que ele gostaria de ter mais tempo para se dedicar mais a esse empreendimento. Porém, ele tem um serviço de carteira assinada. E ele confessou assim que ele tem medo de sair, né, de abandonar o serviço de carteira assinada, porque é um tipo de segurança. Mas por que isso acontece? A mentalidade do empreendimento, ela tem que vir em primeiro lugar. Só que no Brasil parece que a pirâmide veio ao contrário, né? No Brasil, as pessoas são treinadas a sua carreira profissional, carreira de construção financeira, em primeiro lugar está concurso público. Tem que estudar para fazer concurso público. Aí você conversa com um jovem de 18, 19 anos, ele já está com o plano assim: eu vou fazer tal faculdade para fazer um concurso público, trabalhar na prefeitura, ganhar 5 pau por mês, tá bom, né? Ou vou fazer um concurso para o Estado. Não tem problema para você ser um funcionário público. As instituições, elas precisam de funcionários, desde que você tenha a mentalidade real, sincera, de entrar naquela instituição e fazer a diferença, trabalhar com todo o seu coração, trabalhar com toda a sua dedicação e fazer um bom serviço, que nós precisamos muito até, inclusive disso. Mas voltando, então as pessoas, elas se afastam disso, elas ficam longe disso, né? Da questão, elas pensam no concurso público. Depois do concurso público é a carteira assinada, o serviço fixo, né? Porque pelo menos tem um fixo no mês, tem um lugar que eu trabalho, presto serviço e recebo meu salário, né, no começo do mês, né? Então, agora o empreendimento, ele fica lá para depois na escala, sendo que o empreendedor, o empreendimento, um país desenvolvido, por exemplo, né, alguns estados americanos, o país desenvolvido, a mentalidade é outra. A mentalidade do empreendimento, ela vem em primeiro lugar, né? Serviços de carteira assinada já nem é necessário em países assim. A pessoa vai lá, presta serviço, ganha por hora e tudo mais. E a pessoa ser um agente público não é o auge da vida da pessoa. Ela se dedica àquilo porque está desenvolvendo sua profissão. Então essa mentalidade precisa acabar. Então o povo, para crescer, ele tem que ter uma mentalidade empreendedora, fazer por si mesmo, gerar a sua própria riqueza a partir das suas ideias, do seu pensamento, da sua maneira de ser, da sua maneira de aquilo que ela quer prestar para a sociedade, que é aquilo que ela quer realizar, aquilo que ela quer transformar na sociedade. Não somente pensando no lucro. Claro que o lucro virá. Nós temos muitas testemunhas, até de pessoas próximas, que deixaram de lado o serviço de setor público, que era um salário fixo ali, a segurança, né? E ganham hoje 4, 5 vezes mais, porque se dedicam ao empreendedorismo. Então,
A gente está no Brasil com com esse triângulo, né, com essa escala invertida, esses valores invertidos. Às vezes hoje um professor na escola, ele vai, principalmente de ensino médio, ele vai dar uma matéria para o aluno, ele já fala, aprende isso porque isso aí cai na prova do concurso. Isso aí que vai cair no concurso tal, vai cair no concurso para você entrar para tal instituição, isso aí vai cair no concurso para você ganhar 30 mil, para você ganhar 20 mil. E a pessoa geralmente ela vai com essa mentalidade, pensando somente na segurança e pensando somente no salário. E aí ela entra para esse cargo, ela é uma pessoa ruim de serviço, é uma pessoa que atrapalha, um caroço, que atrapalha a vida de outras pessoas, que impede, né, autorizações, a parte burocrática de fluir, incomoda, atrapalha a vida de pessoas que precisam daquele trâmite burocrático, que precisa daquela documentação, que precisa do serviço daquela instituição, que só a instituição pública pode dar, por causa da formação do Estado. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa nós somos? Com a mente empreendedora, você tem tanta capacidade, você já deve ter tido tantas ideias de empreender, tantas ideias de ir adiante. Às vezes você já deu ideia para alguém e essa pessoa fez e deu certo, mas aí você fica com a sua cabeça presa no concurso público ou no salário fixo, e aí vem o medo de abandonar isso, porque a cultura gerou isso, gerou uma segurança, uma falsa segurança dentro da pessoa. Então, pessoal, vamos pensar nisso, vamos entender qual que é a conjuntura socioeconômica, tá? Aí você fala, mas está difícil empreender no Brasil, porque se todos tiverem sempre essa mentalidade, nunca vai mudar. Porque é difícil empreender, tem burocracia. Vamos enfrentar as burocracias de hoje, vamos submetê-las, foram constituídas. Mas agora vamos votar em pessoas que são contra isso, vamos ver os políticos que eles estão realizando para acabar com a burocracia. Aqueles que estão aumentando a burocracia, não votemos mais neles. Aqueles que estão diminuindo a burocracia, vamos dar voto de confiança neles. Vamos ocupar esses espaços aí, né? Se for você que está me ouvindo, quer ser candidato, né? Trabalhe por isso, para diminuir as burocracias, diminuir os trâmites na vida das pessoas, porque isso atrapalha a vida da pessoa. Então, preste atenção nisso, não inverta a escada, a pirâmide socioeconômica da sua vida. Não coloque primeiro concurso público, depois carteira assinada, depois que o empreendedorismo, se sobrar tempo. Não. Primeiro, tenha sua mente empreendedora, seja empreendedor, confie no seu esforço, confie naquilo que você realiza, no seu bom trabalho, faça um bom trabalho, faça sempre para os outros como se você quisesse, como se fosse para você. Você trabalha na saúde, como se você estivesse cuidando de um parente seu, como você gostaria de ser tratado quando você precisasse, se você precisasse de um serviço de saúde. Você é um empreendedor, seja um empreendedor, um mecânico de carro, seja um empreendedor na engenharia, na advocacia, né? Seja um empreendedor em todas as áreas, mas faça como se fosse para você. Vamos pensar nisso. Não caia na falsa segurança. Essa mentalidade precisa mudar no Brasil, tá? Então, esse é o nosso recado de hoje, nossa reflexão hoje, tá? Você tá aí, curta aí o canal pra gente, tá? Se inscreve aí se você não for inscrito, se chegou para você esse vídeo, tá bom? Comenta alguma coisa aí, comenta aí o que você pensa daquilo que nós falamos, se você tem alguma sugestão, né? Fala alguma coisa aí no comentário, né? E ajuda a gente a divulgar. E coloca aí também algum tipo de recomendação que você queira ouvir, né? Do nosso pensamento para vir à tona, né? Algo que acontece na sociedade, que acontece no dia a dia, que é bom a gente estar sempre debatendo, conversando uns com os outros. É importante esse momento. Por quê? Porque a gente começa a pensar e começa até a pensar no que a gente precisa mudar.
E mudança em mudança a gente pode fazer uma sociedade melhor, a vida das pessoas melhores e até a nossa vida ser melhor, tá? Vamos pensar nisso, tá, gente? Então, Deus abençoe a todos.